Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. Lembrando que o meu curso de ASP.NET Core completo está disponível. Confira no portal macorati.net. Até o momento nós criamos na nossa aplicação o controlador e as views manualmente. Na aula desta semana eu vou mostrar como podemos usar as ferramentas de linha de comando para gerar o controlador e as views. Para isso, eu vou dar uma pausa na utilização do nosso projeto Tarefas. Assim, de forma a não afetar o nosso projeto, nós vamos deixá-lo de lado nessa aula. O que eu vou fazer então? Eu vou criar um novo projeto MVC com autenticação chamado Tarefas Temp, da mesma forma que eu fiz na criação do projeto original. Depois eu vou criar um modelo de domínio, o contexto, igual eu fiz no projeto Tarefas. A seguir eu vou definir a string de conexão no arquivo appsettings.json. Depois eu vou fazer o ajuste necessário no método configure services do arquivo startup. E aí eu vou aplicar a migração inicial usando o comando .NET EF Database Update. Eu vou fazer isso para criar um projeto com um modelo de domínio, um arquivo de contexto, uma string de conexão, de forma a mostrar que eu tenho uma opção para gerar o controlador e as views usando o scaffold. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um terminal de comando. E eu estou na pasta onde está o meu projeto Tarefas. Está aqui o nosso projeto Tarefas. Eu vou criar então uma pasta que eu vou chamar de Tarefas Temp. E nessa pasta eu vou criar o nosso projeto. Então, recordando, .NET New, ele vai me exibir as opções de projeto. Tá? Eu vou criar um projeto MVC, então vou digitar .NET New MVC, vou criar ele com autenticação individual. Então o projeto está sendo criado, foi criado com sucesso, eu vou dar um dir, está aqui o nosso projeto. Agora eu vou abrir aqui no Visual Studio Code, da mesma forma que fizemos no projeto original. Então ele vai me abrir aqui o projeto Tarefas Temp. E agora eu vou, na pasta Models, eu vou definir o mesmo modelo de domínio que eu defini no projeto Tarefas original. Então eu vou clicar com o botão direito, New C# Class, chamado Tarefa Item. E aqui eu vou copiar e colar o código para ganhar tempo da classe Tarefa Item. Então eu preciso incluir algumas referências aqui, como a referência ao Data Annotations, ao Namespace Use System. Pronto. Então, o meu modelo de domínio, eu copiei esse modelo de domínio do meu projeto Tarefas. Agora, no arquivo de contexto, que foi gerado aqui na pasta Data, o arquivo de contexto tem o nome de Application DB Context. Eu vou definir aqui um dbset para fazer o mapeamento com o meu modelo de domínio. Então, vou copiar e colar. A seguir, eu preciso fazer um ajuste no arquivo Startup, porque, por padrão, ele define aqui no add-dbcontext a utilização do SQLite. Então, eu vou, ao invés de usar o SQLite, eu estou usando o SQL Server. Então, e agora eu vou precisar definir a string de conexão que tem um nome de default connection no arquivo appsettings. Então, para isso eu vou copiar e colar lá do meu projeto tarefa original. Então, eu vou sobrepor essa string de conexão. Aqui, para não usar o mesmo nome, eu vou usar aqui o nome do projeto, Tarefas Temp. Então, ele vai criar um banco de dados quando eu aplicar a migração chamado Tarefas Temp. No projeto original, o nome do banco de dados era Tarefas. Vamos voltar para a nossa colinha.
Já defini a string de conexão, já ajustei o método configure service, já ajustei o contexto, o modelo de domínio, agora eu vou aplicar a migração. Se você esqueceu, quando você cria um projeto com autenticação por padrão, ele cria uma migração pendente, que ele chama de Create Identity Schema.cs. Olha aqui, ele já tem o código para criar as tabelas onde ele vai armazenar as informações do usuário, dos perfis. Isso já está criado, então falta eu aplicar essa migração. Então, voltando aqui à nossa janela de comando, para mim aplicar a migração, eu vou usar os comandos da linha de comando do .NET EF. Vou dar um help aqui, Então, eu tenho comandos que se aplicam ao banco de dados, ao contexto e à migração. Se você quiser mais detalhes sobre um item, você digita .NET EF Migrations Help e ele vai te dar mais informações. Então, eu posso listar. Então, vamos listar as migrações existentes. .NET EF Migrations List. Você vai ver que ele vai listar aquela migração que ele criou na pasta data do nosso projeto. Olha lá. Create Identity Schema. Muito bem. Então agora eu quero aplicar a migração. Como é que eu faço isso? Eu dou .NET EF Database Update. Ele vai aplicar a migração e vai criar aquele banco de dados que eu defini na string de conexão. Tarefas temp. Vamos aguardar ele terminar e eu vou abrir o SQL Server Management Studio para verificar a criação. Vou abrir aqui, vou mandar ele atualizar os bancos de dados, a exibição, né? Tá aqui, tarefas temp. As tabelas foram criadas, então a migração ocorreu com sucesso. Muito bem, agora eu já tenho o modelo de domínio. Vamos voltar aqui então ao nosso projeto Tarefas Temp. Eu tenho já o meu contexto, o meu modelo de domínio, a minha string de conexão. Já defini no arquivo startup que eu vou usar o SQL Server. O Identity já está configurado por padrão. Então agora só me resta gerar o controlador e as views. Então, para isso, como é que eu faço? Para mim fazer isso, eu vou usar a ferramenta de linha de comando .NET ASP.NET Code Generator. Para você poder usar essa ferramenta, você tem que estar instalado o recurso, o pacote Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design. Se você abrir o projeto e vir aqui no arquivo de projeto, você vai ver, eu vou recolher aqui, Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design. Ele já referenciou para mim. Então eu já tenho tudo pronto. E o que eu tenho que fazer? Se esse pacote não tiver no seu projeto, por algum motivo, você inclui o pacote, dá o comando .NET Add Package e o nome do pacote. Então, para mim gerar o controlador, eu vou usar esse comando. Vamos lá, eu vou abrir, vou dar .NET ASP.NET Code Generator. E eu vou mandar ele dar um help aqui nesse comando. Olha aqui, eu posso gerar então área, controlador, Razor Page e View. Eu vou gerar o controlador e a View. Se você quiser informação sobre o controlador, você vem Generator, você dá um help no controller. Então eu tenho diversas opções aqui na linha de comando. Olha. Eu posso informar o nome do controlador, eu tenho que informar o nome do arquivo de contexto, se eu estou usando o arquivo de layout padrão, qual é a pasta que eu vou gerar, eu posso forçar a sobrescrita ou não. Então, diversas opções. Então, eu vou limpar. Então, o que é importante eu definir? Eu tenho que definir qual é o nome do controlador que eu tenho que gerar, qual é o nome do modelo de domínio que eu estou usando, que no meu caso vai ser tarefa item, o controlador que eu quero gerar vai ser tarefas controllers, e qual é o nome do arquivo de contexto.
Essas três informações são muito importantes. Com isso definido, eu vou dar o comando. Então eu dou, o comando é .NET ASP.NET Code Generator. Esse é o comando. Continuando o comando, é tudo na mesma linha, tá? Aqui está em linhas separadas, porque ele não ia caber aqui. Aí eu dou controller name e informo o nome do controlador, tarefas controller. Depois eu dou o argumento -m, que é o model. Qual é o nome do model? Tarefa item. E qual é o arquivo de contexto? É o meu application.db content. E onde é a pasta que eu quero gerar? Na pasta controllers eu vou usar o layout padrão. Então esse é o comando que eu tenho que dar. Então, só para reforçar, o comando é .NET ASP.NET Code Generator. Para informar o controller, eu dou controller name tarefas controller, informo o nome do controlador. Isso aqui é tudo na mesma linha, tá? O model eu dou -m, o nome do model. O contexto eu dou -dc, o nome do contexto. A pasta aonde eu vou salvar o controlador, eu dou 2 traços, relative folder path e o nome da pasta. E se eu quiser usar o layout padrão ou usar um outro arquivo de layout, eu defino aqui. Como eu vou usar o layout padrão, eu vou dar -- use default layout. Pronto, ele vai gerar para mim. Então vamos confirmar isso aqui. Então eu vou estender essa janela e nós vamos digitar o comando aqui na linha de comando. Então vamos lá. Primeiro o comando, é uma linha só, tá? Então eu vou dar .NET ASP.NET Code Generator. Esse é o comando. Agora eu vou informar o controller. Qual que é o nome do controlador? Eu vou gerar ele com tarefas controller. Qual é o meu modelo de domínio? É a minha classe tarefa item. Agora, qual que é o arquivo de contexto? -dc, o nome do meu arquivo é application.db content. Note que eu continuei na mesma linha. Qual que é a pasta onde eu vou gerar? Do -- relative folder path. E informa a pasta, eu quero que ele seja gerado na pasta controllers. E eu vou usar o arquivo de layout padrão. Então eu vou dar use default layout. Esse é o comando que vai me gerar o controlador e as views. Então se eu abrir a minha aplicação, eu vou verificar que na pasta controllers eu não tenho o controlador tarefas controller. E que na pasta views eu não tenho uma pasta tarefas e eu não tenho nenhuma view para tarefas. Então o que ele vai fazer? Ele vai me gerar o controlador na pasta controllers. Ele vai criar uma pasta chamada tarefas dentro da pasta views e ele vai me gerar todas as views dentro dessa pasta. Então vamos conferir. Então voltando aqui, eu vou dar um Enter. Ele está dando um building no projeto. Se não tiver nenhum erro, ele continua. Ó, ele encontrou o controlador, gerou o controlador, tarefas controller, na pasta controllers, e ele criou uma pasta tarefas dentro da pasta views, e nessa pasta ele criou a view create, edit, details, delete, index. Vamos conferir isso no nosso projeto. Vou abrir o nosso projeto aqui, ó. O controlador está aqui, a pasta tarefas e as views estão aqui geradas. Então ele gerou automaticamente para mim. Agora um detalhe, nessa abordagem eu não estou usando um repositório. Ele está criando uma instância do meu contexto e está acessando diretamente a partir do meu contexto. Ou seja, eu estou fazendo o acesso direto usando o Entity Framework. Depois eu poderia ter ajustado, mas nessa abordagem ele vai te gerar o controlador e as views usando aqui o acesso via Entity Framework. No nosso projeto nós estamos usando um repositório, só para deixar isso claro. Agora eu vou voltar à minha janela de comando, eu vou dar um .NET, ele já deu um build, né? Eu vou dar um .NET Run e nós vamos tentar executar a aplicação e vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai levantar. Está escutando na porta localhost 5000, eu vou abrir o navegador. Aqui eu tinha aberto essa janela aqui, ó, no Google. Se você digitar .NET-F, a primeira opção do Google vai ser Netcore Cria, onde você vai ter a documentação dos comandos
da linha de comando. Então eu vou abrir uma outra aba aqui e vou digitar localhost 2.5000. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai executar a nossa aplicação ou não? Ele já criou o controlador e já criou as views. Vamos fazer um ajuste para ele ir direto ali. Eu vou mudar aqui o mapeamento para ele chamar direto o meu controlador tarefas controller. Ele estava chamando o controlador home, agora ele vai chamar o método index. Eu tenho o método action index, ó. Então ele vai exibir todas as tarefas. Só por uma questão de segurança, eu vou parar novamente, vou dar um .NET Run, que eu fiz uma alteração, né? E agora eu vou tentar acessar. Vamos ver o que vai acontecer. Falhou e ele deu uma mensagem para nós. Ele falou que a operação com o banco de dados falhou porque está faltando um objeto tarefas. Você percebeu que quando nós aplicamos a migração e depois é que nós incluímos o DB7 no arquivo de contexto? Então ele detectou isso. Ele está dizendo, ó, existem alterações pendentes no arquivo application dbcontext. E ele está sugerindo para mim incluir uma migração e atualizar o banco de dados. Aqui ele dá o comando, se eu estivesse usando o Visual Studio, aqui ele dá o comando que eu vou utilizar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a tabela tarefas. Ela não está criada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela não está criada porque a migração que eu apliquei, que criou o banco de dados, ela já tinha sido criada quando o projeto foi criado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova migração, aplicar essa migração para ele criar a tabela tarefas. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou aqui na linha de comando, eu vou parar aqui, e eu vou dar .NET-EF Migrations, vou dar um add e vou chamar aqui, ó, tabela tarefas. Ele vai criar essa migração para mim e depois eu vou aplicar essa migração. Beleza, ele criou a migração. Eu vou até verificar aqui para você, ó, na pasta data. Então tá aqui, ó, a migração que ele criou. E agora eu vou aplicar essa migração. Então eu vou fechar aqui, vou voltar para a minha linha de comando e vou dar o comando .NET-EF Database Update. E agora ele vai aplicar a migração, vai criar a tabela tarefas e aí eu vou poder executar a nossa aplicação. Olha lá, vamos verificar. Vou mandar ele atualizar aqui, ó. Vim tarefas temp, manda atualizar o banco de dados. Tabela tarefa, olha aqui, ó. Tabela tarefa foi criada. ID, data de conclusão está completa em nome. Então agora eu posso retornar, dar um .NET Run, ele vai levantar o nosso servidor. Eu posso abrir o meu navegador e agora vou acessar a minha aplicação. Agora, como tenho a tabela criada, pronto, ele já me abriu, eu não tenho nenhum dado na tabela, eu posso criar, marcar tarefa, nome da tarefa, vou colocar a tarefa teste 1, apenas para mostrar para você. Vou criar uma tarefa, olha lá, ó, posso editar essa tarefa, tá vendo? Alterar, posso ver detalhes da tarefa e posso deletar a tarefa também. Então, dessa forma, nós criamos uma aplicação ASP.NET Core MVC usando autenticação, onde, a partir do modelo de domínio e do contexto, nós criamos os controladores e as views usando a ferramenta de linha de comando. Até a próxima semana!